A análise económica neste Notícias 11 é hoje feita pelo Carlos Brito, o presidente da Ordem dos Economistas Norte. Muito bom dia, professor, e obrigada por estar connosco. Nós já vimos que esta possibilidade de um acordo para o cessar-fogo no Médio Oriente, o desbloqueio do Estreito de Hormuz, já começou aqui a mexer com os preços do petróleo. O que é que, eventualmente, um acordo de paz e uma paz permanente pode fazer ao custo de vida das pessoas? Bom dia, Vânia. Cumprimento também os nossos telespectadores. É sempre um gosto enorme estar aqui na RTP Notícias. A questão que me coloco, eu acho que é de facto, tem a ver com a notícia do dia. Claro. Portanto, aliás, a conversa anterior com o comentador Pedro Carvalho versou a questão do acordo, um possível acordo, e como ele muito bem disse, não é o fim do fim, é o princípio do fim, e isso tem certamente impacto. A economia em geral lida mal com a imprevisibilidade. E a existência de um acordo, ou a possibilidade de existência de um acordo, começa a dar alguma previsibilidade. E a economia tem logo isto, reage logo. O preço do Brent, de facto, como referiu, caiu cerca de 5%. As bolsas abriram quase todas em alta. As bolsas asiáticas e as bolsas europeias. Hoje, as bolsas nos Estados Unidos são fechadas por questões de feriados. E, portanto, a economia tem este aspecto. Ainda as coisas não mudaram nada, mas já está a reagir face a expectativas. E isto significa que podemos ter, a partir de alguma confiança nos próximos tempos. Mas, por falar em expectativas, Sr. Professor, e aproveitamos para esclarecer esta situação, que diz-se bastante que depois os preços altos não vão voltar ao que era. Ou seja, não recuam e não voltam ao pré-conflito no Médio Oriente. Isso é verdade? É, uma coisa destas tem sempre aquilo que podemos chamar um efeito cicatriz. Deixa uma cicatriz. Isto é demasiado sério para com um creme passar logo. Não, vai deixar uma marca nos próximos tempos. Há quem diga que pelo menos até ao final do próximo ano vamos sentir algum efeito. Porquê? Porque os investidores vão estar mais receosos, vai haver aqui um prémio adicional de risco, nunca se sabe se as coisas de repente podem voltar para trás. Isto ao nível dos mercados, ao nível também do preço do petróleo, os armadores também vão ser mais cautelosos, os próprios estoques estratégicos que os grandes espaços económicos têm vão ter de ser mais reforçados. Portanto, a cicatriz vai cá estar, eu diria, até ao próximo ano, claramente que vai ficar alguma coisa. Também é preciso dizer isto, as nossas famílias não vão esperar já que os preços comecem a baixar na próxima semana. É natural que o preço dos combustíveis possa ter um ajustamento no sentido da baixa, é natural que os preços não subam tanto, mas assim dizer, isto agora ficou tudo resolvido. Não ficou. É por isso que eu deixo aqui duas sugestões, quer para as famílias, quer para os empresários portugueses. Vamos começar talvez pelos empresários. Em primeiro lugar, uma boa gestão de cenários. Isto é uma técnica que nós utilizamos em gestão, que é não planear apenas com um único cenário. Ter cenários alternativos para depois eu poder reagir conforme as coisas evoluírem. E também quero deixar aqui outra coisa, que é um sinal de otimismo. Se isto, de facto, esta situação se começar a resolver, podem surgir boas oportunidades para as empresas. Em particular para as empresas portuguesas, que geralmente são muito boas a lidar com situações complicadas. Vamos ao segundo conselho. Para as famílias, sugiro aqui duas coisas. Primeiro, continuar com alguma prudência financeira. Não é boa altura, de repente, começar a endividar a torto e a direito. Os juros têm uma tendência de subida, mais vale manter alguma prudência. E para aquelas famílias que tiverem algum conhecimento ou algum aconselhamento, admito que possa ser uma boa altura para fazer investimentos em bolsa. Mas não é para amadores. Exatamente. Vamos ao segundo tema e vamos falar sobre as filas nos aeroportos portugueses. Professor, com Bruxelas a dizer que as longas filas nada têm que ver com o novo sistema europeu de controle. Tem a ver. Essa é, de facto, uma questão importante.
particularmente num país onde o turismo tem um contributo tão significativo para o PIB. Em Portugal, as estimativas apontam para 12%. Ou seja, em termos de valor acrescentado, não é negócio, estamos a falar de criação de valor, o turismo contribui para cerca de 36 mil milhões de euros de criação de valor anual. Isto significa que se nós tivermos um passageiro que fica retido 3 horas para entrar, mais 3 horas para sair, já estamos a falar em 6 horas. Se ele passar meia dúzia de dias em Portugal, isto começa a ser muito tempo, desde logo numa coisa, ele vai gastar menos dinheiro. Mas mais, ele vai ficar aborrecido, o que significa que da próxima vez já não volta, ou vai dizer aos amigos para não vir cá. Eu posso lhe dizer, Vânia, que assim por alto, eu estimo em algumas centenas de milhões de euros as perdas potenciais no turismo provocadas por estas filas. Não somos o único país. Poderia pensar, deve ser só Portugal, Espanha, Itália, Grécia. É verdade que estes países têm problemas. A Alemanha também tem. A França também tem. Mas os Países Baixos não têm. E os Países Baixos são um caso paradigmático que fizeram... Olha, primeiro, planearam com o tempo e foram introduzindo uma forma... Há falta de planeamento em Portugal? Isto devia ter sido introduzido de uma forma mais gradual. Depois... Os Países Baixos investiram brutalmente naquilo que são os quiosques eletrónicos para rapidamente tudo aquilo ser feito automatizado. Mas mais do que isso, e todos nós sabemos, vamos para um quiosque eletrónico, metemos o passaporte e as coisas não ficam bem, temos de ter ali alguém que nos ajude. Não é só uma questão de polícia, não é só uma questão da PSP estar lá, temos de ter auxiliares. Se tudo isso for feito, as filas diminuem. E pelas contas que eu fiz, posso lhe garantir a si e aos nossos telespectadores, o custo com as filas é muito maior do que o custo a implementar isto corretamente. Professor Carlos Brito, muito obrigada por ter estado connosco. Um bom dia, uma boa semana. Foi um gosto. Obrigado.